capítulo número 1 de 1 Pedro. Deus, nosso Pai, tem algo a nos falar nesta noite. Nós vamos tratar, o nosso assunto hoje é Cristo e a viva esperança. Cristo e uma viva esperança. É em Jesus essa esperança. Não é em igreja, não é em pastor, não é em denominação tal. É no cabeça, aquele que é o primogênito dos mortos, aquele que é a primazia, é Jesus. 1 Pedro, nós vamos ler os versículos de 1 a 3, assentados, porque acabamos de ficar de pé, então assentados. Irmãos, esta é uma hora que, como o inimigo trabalha, ele não perde nada no cântico, com outras coisas, mas nessa hora dá vontade de ir ao banheiro, dá sede, olha, fica no banco, não levanta, fica firme aí, porque Deus quer falar ao teu coração nesta noite, viu, irmão? Ouça o que Deus quer falar contigo. Você se levantando atrapalha o pregador, atrapalha quem está sentado. Não deixe o diabo roubar a semente. Isso é Deus que falou. Quando o semeador quiser semear, logo o diabo vai roubar a semente. E ele só quer roubar isso, não quer roubar os cânticos, não. Se bem que eu senti muita a presença de Deus naquele cântico que os jovens cantaram. Que cântico tocante, né? A veste da santidade. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 14: sem santificação ninguém poderá ver o Senhor, seja quem for. Não pode fazer nada. Nada. Santidade anda perto de felicidade. Quer ser feliz? Vive uma vida de obediência. Viva perto na boca de Deus. Que Deus te abençoe para ter uma vida feliz. 1 Pedro, assentado como nós estamos, vamos ler os versículos de 1 a 3. Vamos já abrir as suas Bíblias? Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pai, ó Deus amado, queremos desfrutar desta viva esperança. Sabemos que algo, Pai, tenta nos embaraçar deste mundo que é inimigo da Tua graça, esse mundo que é inimigo da Tua igreja, esse mundo que é inimigo das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a desfrutar desta viva esperança, Pai. Deus, fala-nos, Pai, nesta noite, pela direção do Teu Espírito Santo. Queremos ser apenas instrumento, ó Deus. Ó Deus amado, faz a Tua obra nesta noite, Senhor. Vem esclarecer a Tua verdade. E o único mesmo que pode, Pai, é o Espírito Santo. Não é pessoa, não. É o Espírito Santo. Opera nesta noite. Edifica a minha vida e edifica a vida de cada irmão nesta noite, Pai. Se há algum coração, meu Deus, que ainda não experimentou essa viva esperança, meu Deus, que possa experimentar nesta noite, Pai, segundo, Pai, a Tua poderosa vontade, Pai, porque só Tu podes proporcionar isso, só o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, Cristo e a viva esperança. Amados irmãos, esperança é algo muito bom. Nós aguardamos sempre isso. A esperança é algo bom. Não tem nada pior do que viver uma vida sem esperança. Isso é algo terrível. Irmãos, os céus do Senhor
mesmo que as coisas não andam bem, mas eles têm esperança. Porque a esperança do servo do Senhor não está fundamentado nas circunstâncias, não. Porque ele já tem uma âncora segura e firme, que penetra a alma, que segura firme. Por isso que o crente de Jesus Cristo desfruta de uma viva esperança. Amados irmãos, e esta esperança, ela é fundamentada aqui no versículo 3 que nós acabamos de ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Esperança viva. Então, amados irmãos, nós não fomos regenerados para uma esperança, mas para uma viva esperança. E como é que se possibilitou esta viva esperança? Olha o versículo de número 23, irmão, no mesmo capítulo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmão, não é nada morto, vive e é permanente, continua, é Deus. Nós fomos regenerados pela palavra de Deus, regenerados pelo poder do Espírito Santo, tocando, transformando a nossa vida. Por isso que nós temos uma viva esperança, fundamentada em Jesus, uma viva, vem de Deus. Não é fato, não é palavra humana não transforma, mas é palavra de Deus, ela é viva e transforma a vida. No capítulo 2, versículo 4, irmãos, leiam conosco: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Observe a palavra vive, ao versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos um templo, somos sacrifício santo, através de quê? De uma vida viva. Esse é projeto para todo filho de Deus, todo servo de Deus, ter essa viva esperança. Irmãos, nesse versículo de número 2, eleito segundo a presciência. A presciência, esse versículo se repete lá em Atos capítulo 2, versículo 23. Essa presciência se referindo a Jesus antes desse mundo existir. Mas olha o que diz aqui: presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência. Sabe o que está dizendo aqui? Nós somos santificados, somos chamados em obediência, em santificação. Irmãos, a santificação é algo que nós temos que galgar, temos que lutar, ter como alvo, como meta. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, versículo 12: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. No versículo 13: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo para as coisas que para trás fico e avançando para frente. É para frente que a gente anda, irmão. E o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. O alvo de Deus para nós, irmãos, o alvo é ver uma vida de santificação, uma vida santa para a glória do nome dele. É isso que é o alvo, separado para ser santo. Então se repete, irmãos, essa palavra duas vezes, a pedra que é viva. Irmãos, pedra não é vida quando pensamos em uma pedra viva. Pedra não é vida quando pensamos em uma pedra. Isso aqui não pode produzir vida. Essa caixa não pode, mas a nossa fé, a nossa vida está em Jesus Cristo que vive. É isso que ele está mostrando, vive. Nós somos pedras, nós somos casa espiritual de Deus, filho de Deus, uma vida esperançosa, uma vida mesmo de segurança. Amados irmãos, o apóstolo Paulo continua falando
Realmente Pedro tem em mente uma esperança viva, quando ele fala no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Deus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Você quer ver uma coisa, irmãos? Nós temos a tendência negativa de sempre realmente esperar notícia ruim. Eu estava agora, recente, lá na Zona Leste, tem uma irmã que eu estou orando por ela, uma muito querida, ela está lutando contra o câncer. E ela tem fazendo tanta de irmã, permaneça firme. E eu fiz informação pelo esposo que ela passou a noite chorando, porque o médico está retardando o exame, até o diagnóstico. Ela está pensando, quem sabe, já em coisas ruins, pensando que o câncer já avançou e tal. Eu digo, minha irmã, permaneça firme, porque a nossa esperança está em Jesus. Eu disse, irmã, fique firme, porque Deus é quem nos segura pela mão. Irmãos, nós somos imortais. Deus só te leva quando Ele conclui o plano estabelecido para realizar na sua vida. Deus, nós estamos na mão dEle. Ele tem o seu calendário, Ele tem o seu mês, Ele tem seu dia e tem as suas horas. Deus pode levar até um bebê, Ele leva o adolescente, Ele leva o ancião. Tudo está na mão dEle. Apocalipse 1,18. Eis que estou vivo e morto, mas eu vivo pelo século do século. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Por quê? Ele se fez carne para realmente pagar a nossa conta, e com seu sangue Ele derrotou a morte e nos leva, irmãos, mesmo pelo vale da sombra da morte, para o outro lado. E sabe o que é a palavra para nós? Júnior, não temas, confia, meu irmão, não é que vai ser vida. Levanta os olhos, como fala o livro de Hebreus 5 vezes. Olha, levanta os olhos. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o qual não fez caso da sua ignomínia, sofrendo daquilo, mas Ele está sentado à destra do trono de Deus, fazendo o quê, irmão? Ele fica intercedendo por nós. Então olha para frente e cultiva esta minha esperança, que foi mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, amados irmãos, a gente tem essa esperança. Vai fazer um teste, já começa pensando negativo. Está estudando, meu irmão? Está estudando? Fica esperançoso, meu irmão. Tu é filho do rei. Fica firme. Vai fazer medicina? Não temas. Não passa no primeiro, não passa no segundo, mas passa no terceiro, passa no quarto, mas avança. Eu conheço uma moça que é médica hoje. Ela tentou, não sei se foi 5 ou foi 4 vezes. A Cíntia. Hoje é obstetra, está bem, que médica ganha bem, mas ela não desistiu, ela perseverou, porque a confiança da Cíntia estava em Deus, estava no Senhor. Jovem, esperança, confiança. O cego do Senhor não olha para trás, ele olha para frente, ele avança, porque a nossa confiança está em Deus, está no Senhor. Então, amados irmãos, uma esperança viva. E essa esperança, irmãos, ela é fundamentada. Essa esperança viva, ela pertence aos filhos de Deus, porque é real, fundamentada, fundamentalmente divina. Essa afirmação, Pedro deu essa palavra de louvor a Deus. Irmãos, quando Pedro está escrevendo para esses crentes, olha o que diz aqui o texto, irmãos. Primeiro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê? Forasteiros da dispersão no ponto Capadócia, Ásia Bitínia. Sabe o que é forasteiro? Não é você que sai daqui e vai para sua casinha com todo conforto, com tudo bonitinho, uma comidinha, uma televisão, um ar-condicionado, não. Esses crentes não sabem, estavam andando, perambulando na rua, talvez pudesse ser morto no dia seguinte. Que coisa grandiosa e gloriosa! Esta palavra viva é para aqueles crentes ali, não é crente de moleza, dói uma coisinha, já não quer estar na casa do Senhor. Se olha para a cara assim, já não quer estar servindo ao Senhor. Mas era crente de espinhaço, crente de segurança, crente que tem uma viva esperança. É para esses crentes que o apóstolo Pedro, irmãos, está
escrever. Amados irmãos, quando nós pensamos no capítulo 1, amados irmãos, olha o que o apóstolo Pedro fala, no capítulo 1, versículos 9 e 20. Mas, pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmão, o apóstolo Pedro está incentivando aqueles irmãos para terem uma vida de esperança, que essa vida de esperança, a misericórdia de Deus, ela vem desde o princípio do mundo. Desde o princípio, irmãos, ela vem desde a fundação do mundo. Eu fui salvo quando Deus me elegeu. Eu fui salvo quando Deus, Pai, me escolheu. Eu fui salvo quando Deus, Filho, me comprou. Eu fui salvo quando Deus, Espírito Santo, me regenerou. E Ele operou eficazmente a obra do Espírito Santo quando Ele cravou na cruz, pagou a minha conta. Porque Deus não perdoa pecado por amor, não. A primeira coisa que o Calvário fez foi satisfazer a justiça de Deus, porque Deus foi ofendido com o pecado no princípio dos botões da história, e Ele teve que satisfazer. Se Deus perdoa o pecado, Ele deixa de ser Deus. Ele tinha que punir, e punir seu próprio filho. Isaías 53, agradou Jeová moê-lo. É pecado, deixa para lá. Não escuta isso não. Todo pecado é punido. Quando ele viu seu filho comeu, do seu pecado ele comeu, diz que ele agradou. Ele perdeu até a sua figura, o aspecto humano. Foi muito desfigurado. O 52:14. Quando ele foi pagar a sua conta e a minha. Agora ele pode perdoar o pecador arrependido, porque ele aniquilou a nossa conta. Hebreus 9:26. Ele aniquilou, meu irmão. Não temas. Nós temos uma viva esperança. Nós temos um Deus que intercede por nós, e o nosso Deus não vai ter nenhuma mudança no seu corpo. Nós teremos corpo glorificado igual dele, mas não vai ter mudança, porque ele vai ter a marca. Quando você peca, ele tem que interceder por você, sabia? Olha, está aqui o preço do fulano do Beltrano, está pago. Irmão, se nós pensássemos nisso, nós devíamos nos policiar como nós estamos andando, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, todo pecado produz a ira de Deus. Escuta bem isso. Todo pecado produz a ira de Deus. E ninguém está imune, não. Quer ter uma vida realmente de obediência a Deus? Foge da ira de Deus. Porque Deus, Ele trata. Deus disciplina. Ele não vai tratar com justiça, porque já puniu seu filho. Mas Ele, como bom pai, Ele vai cuidar. O bom pai que não disciplina não é o bom pai. Mas Ele, como bom pai, Ele trata. Então, cuidado como tu tem vivendo. Vive uma vida de obediência. E Deus dispensa tudo para nós. Só que a Bíblia diz, em João 3,19, o homem ama mais as trevas do que a luz. E quer ver uma vida de diferença, de desobediência. Mas temos que obedecer. Então, essa nossa salvação, irmãos, ela foi desde a fundação do mundo. Será se Deus sabia que os judeus iam crucificar Ele? Aquilo foi um acidente? Não! Aquilo foi soberania de Deus. Não tem nada a ver, não. Eles fizeram a vontade de Deus, Ele é soberano. Foi imolado desde a fundação do mundo, irmãos. Quando eu não sabia o que era certo, o que era errado, Deus já tinha. Deus é bom. Agora, irmãos, não tem que entender. Temos que obedecer. Irmãos, o que Deus diz, vale a pena confiar. Vale a pena você aceitar e respeitar a palavra de Deus. A Bíblia é para você obedecer. Muitas vezes não é para entender, porque é palavra de Deus, é sobre o Espírito. Ele diz na sua palavra. Quando ele diz lá em 2 Tito 2:14, ele se entregou a si mesmo para nos purificar de toda iniquidade e purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O nosso Deus tem um povo peculiar. Está na Bíblia. Ele tem um povo que Ele vai tirar desse mundo de bagunça aí. Deus está no comando. A sua obra salvífica está aberta, a graça está aberta, a salvação. Então, amados, o apóstolo Pedro fala para eles que eles têm confiança, que de fato essa salvação estava decretada desde a fundação do mundo.
E porque essa misericórdia custou, irmãos, a aspersão, no versículo 2, a aspersão do sangue. Deus derramou seu sangue, Deus pagou sua conta, irmãos. Mesmo no ato da desobediência, Adão e Eva desobedeceram, tirou o paraíso de nós, mas Deus, irmãos, foi lá no Jardim da Vitória e nos reconquistou aquilo que os homens desobedeceram a Adão e Eva. Deus fez tudo perfeito, irmãos. O homem não tinha que acrescentar nada. Irmãos, vocês sabem o que é paraíso? A Bíblia não diz o tempo que Adão e Eva viveram, não diz, mas irmãos, deve ter sido uma maravilha, tendo comunhão com Deus o tempo todo. Mas sabe, quando o pecado entrou, como sempre faz na tua vida, quando ele estraga tudo, traz tristeza, traz sequelas. Por isso que a gente tem que tratar pecado, irmãos, como se fosse um ladrão. Sai, ladrão, sai, tu quer roubar minha paz, tu quer roubar minha felicidade, tu quer roubar minha esposa, quer roubar meu esposo, quer mexer com meu filho, sai, diabo, daqui. Tem que tratar assim, porque, irmãos, maior aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Deus, João 4,4, irmãos, o nosso Deus, promessa de Gênesis 3,15, ele ia pisar o descendente, ia esmagar a cabeça da serpente, e ele ia picar. João 18,31, chegou o momento de ser expulso o príncipe desse mundo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmão, Deus é Senhor tanto daqueles que estão lá fora, dos ímpios como dos salvos. Todos vão se dobrar. Mas pastor, o Satanás, ele já foi sentenciado, a execução dele não aconteceu. Por quê? Porque Deus quer terminar. Ele tem um plano salvífico nesse mundo todo, irmãos. Mas sabe, Deus tirou a autoridade dele. Ele dá todo o poder no céu e na terra. Porque o inimigo foi lançado, a luz foi lançado. Ele pecou até no céu. Por isso que fala fazer novo céu. Lá no céu já entrou o pecado. Novo céu e nova terra. E é dado todo o poder, irmãos. Por isso que ele diz Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Irmão, se Deus nos dispensou todo o poder, quando você desobedece a Deus, você está pecando, é pior que Satanás.